Você já deixou o carro desligar na ladeira desse jeito? Então assiste essa videoaula até o final, que ela vai te ajudar a solucionar esses problemas. Eu tô com um aluno e ele tá com a dificuldade de entender qual marcha que ele começa a usar quando ainda está iniciando a ladeira. Nesse caso aqui, a ladeira é aquela que está lá embaixo. A gente vai até lá, presta muita atenção nas marchas que eu vou usar. Diferente de quando você está dirigindo umas ruas planas ou você está em descida, o tempo da marcha que você vai usar na subida é diferente. O que esse aluno meu faz? Se ele está de primeira e ele está aqui andando com o carro, você pode perceber que no plano, aqui na velocidade, passou de 10 por hora, eu já coloco a segunda. E o carro aceita tranquilamente a segunda marcha. Não tem problema, eu não preciso nem acelerar que o carro continua andando. Só que quando chega em uma subida, é tudo diferente. Ainda mais aqui que tem muito cruzamento, ó. Eu vou me aproximar, aqui tem um quebra-mola e já tá começando a subidinha. Chego aqui, eu coloco a segunda, o carro aceita a segunda sem o uso do acelerador. Repara que o carro continua subindo. Primeira coisa que eu sempre ensino nos vídeos aqui, ó, vou desligar o botão do ar-condicionado. Assim o carro vai ganhar um pouco mais de força, vai conseguir subir mais fácil. E aqui que começam os problemas. No caso, esse aluno meu, ele não entende quando o carro tá fraco e tá pedindo a redução de marcha. Conforme você vai subindo, você vai ouvindo o barulho do carro, tá? Você vai entender que o carro, a aceleração dele vai caindo. Por mais que você aperte o acelerador, o carro não responde, porque você precisa voltar as marchas. Por exemplo, ele estando de terceira, eu tô falando direto para ele, ó, você tá de terceira, o carro tá ficando fraco, volta para segunda. Se o carro continua fraco, volta para primeira e vai voltando as marchas gradativamente para ver se o carro vai conseguir subir. Não tem como você continuar insistindo na mesma marcha. Um dos erros dele é o seguinte: ele sai aqui de primeira e ele mal saiu aqui a subida, né? Ele já quer colocar a segunda e ele acha que o carro vai conseguir subir. Só que o carro, ó, o carro ele não consegue subir. Não é assim que funciona, o carro não tem força. Aqui o tempo das marchas que eu passo pro aluno é primeira até 10, segunda até 20, terceira até 40, quarta até 60 e depois de 60 a quinta. Só que quando se trata de uma subida, você não tem como levar isso em consideração. A primeira marcha, você tem que ir quase a 20 por hora para depois puxar para a segunda. E isso praticamente você não faz na autoescola. Por quê? Em muitas áreas de exame pelo Brasil, você não é permitido você esticar a marcha. O que a gente diz esticar a marcha? Deixar o motor do carro gritar para depois puxar uma marcha. Em muitos lugares isso não é permitido. Se você fizer isso, você perde ponto. Já no dia a dia, você tem que fazer. Em áreas de exame que tem muita ladeira, você também tem que esticar a marcha. Já é permitido o aluno fazer isso. Deixar o carro gritar mesmo, deixar a rotação do carro subir muito para depois trocar a marcha. Outro erro que ele estava cometendo é o seguinte: de primeira para segunda você segue reto, ó. Primeira, segunda. Ele tá pausando no meio para depois puxar para segunda. Só que quando você tá numa ladeira como essa daqui, ela não permite você dar pause na troca. Quando você dá pausa na troca, o carro já perdeu a rotação toda. Você vai ter que iniciar a subida toda de novo, vai ter que voltar para primeira e começar tudo de novo. Ó, eu vou fazer só um pouquinho aqui para você poder ver, ó. Eu tô de primeira, ó, vou acelerar bastante, ó. E vou dar uma pause, segunda. Velocidade já chegou a 0. E o carro já não sobe mais. Só vai subir agora só de primeira. Então não existe pausa. Se você pausar no meio aqui da troca, você vai perder tempo. Alguns instrutores de autoescola ensinam o aluno a dar pausa quando o aluno ele é muito agressivo na troca de marcha. Então, por medo do aluno quebrar essas pecinhas que tem aqui, ó, que a maioria delas são de plástico e de borracha,
ele pede pro aluno ficar dando pausa, pro aluno não danificar o carro. E isso o aluno vai levando para a vida dele. Só que quando chega na rua, no dia a dia, no trânsito, ele não vai poder fazer isso. Na subida, né, no caso. Porque senão ele vai perder muito tempo entre uma troca de marcha e outra. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, ativa o sininho, mete o dedão no like e bora para nossa videoaula. Vou colocar a câmera ali fora para você poder acompanhar junto comigo. Agora que você tem a visão aí de fora, você vai conseguir perceber também uma outra dúvida que me mandaram muito aqui nos comentários sobre o freio de mão. O freio de mão, ele é uma catraca e aqui tem uma pinça que vai travando clique a clique, certo? Cada clique que vai passando, você vai travando ele mais. Você vai colocando mais força, ele vai ficando mais travado. Se você puxa o primeiro clique, o carro desce. Depende da regulagem de cada freio de mão. Ó, puxei mais um clique, o carro vai descendo um pouquinho mais devagar, mas continua descendo. Mais um clique, o carro ainda desce. Mais um clique, agora que o carro travou. Por segurança, quando você estacionar o carro, o ideal é você deixar uma marcha engrenada, o freio de mão puxado, para depois desligar o carro, para você ter a certeza absoluta que o carro não vai descer. Você não pode confiar 100% no freio de mão. Agora, sobre a arrancada com freio de mão na subida, você tem que lembrar que você tem que esperar a traseira do carro abaixar para depois você liberar o freio de mão. Enquanto a traseira do carro não abaixou, você não pode abaixar o freio de mão. Quando você tenta sair com o freio de mão puxado e não desce o freio de mão na hora certa, você mesmo vai estar se atrapalhando na saída. Você mesmo vai estar se impedindo de sair com o carro. Vou dar um exemplo, ó. Aqui o freio de mão está puxado, eu tento sair, a traseira do carro abaixa, mas o carro não sai. Por mais que eu acelere, o carro não sai, ó. Consegue perceber nos pedais que eu tô usando o acelerador, mas o carro não subir. Então eu tenho que esperar a traseira do carro abaixar, usando o acelerador. A embreagem está até o meio, o acelerador está até o meio. Baixa o freio de mão, aí o carro começa a subir. Solta a embreagem. Se você permanecer com o pé na embreagem durante toda a subida, você vai estar patinando a embreagem, você vai estar queimando o disco de embreagem. Se for um exame de direção, o examinador vai tirar ponto. Então esse tempo que você está na embreagem é o tempo que você tem para acelerar mais, para o carro ganhar mais força, para você liberar a embreagem. Se você permanecer com o pé, vai estragar o carro. Logo depois que você liberou a embreagem, instantaneamente já vai estar quase na hora de apertar a embreagem de novo para puxar para a segunda, se você quer colocar a segunda. Porque você, nada impede de você pegar uma ladeira como essa daqui e você subir toda a ladeira usando só a primeira. O carro ele sobe tranquilamente de primeira, ó. Pode perceber que eu não tô apertando o acelerador até o fundo, tô apertando o acelerador gradativo, só apertei um pouco o acelerador. Se eu quero trocar de marcha, aí sim. Eu quero trocar de marcha, aí sim eu tenho que colocar mais aceleração para ganhar mais velocidade, para chegar quase a 20 por hora para poder trocar a marcha. Se você não quer trocar de marcha, você não precisa de acelerar mais forte. Agora o fato é, se você tá numa via que a velocidade é maior, praticamente você vai ter que acelerar para trocar de marcha. Se você está no exame de direção, que o examinador quer que você desenvolva as marchas, você vai ter que acelerar para trocar a marcha. Então depende muito de cada situação em que você está. Cada situação vai pedir você um tipo de maneira na direção, tá? Agora eu vou fazer a subida colocando a segunda marcha e você vai acompanhar com detalhes. Presta muita atenção em todos os detalhes aqui para você não errar aí, tá bom? Ó, vou colocar a primeira. Eu poderia estar vindo de outra marcha também, não tem problema. Eu só quero que você entenda o tempo de cada marcha, tá certo?
você lembra que no plano eu coloquei a segunda marcha, o carro foi tranquilamente até sem acelerador. Não esquece que na subida não é assim, tá certo? Eu acho o ponto de embreagem, ó, ponto da vibradinha. Eu tenho alunos que não conseguem encostar o calcanhar no chão, ó, por causa da altura, tá? Eu tô passando essa situação com um aluno, o pé dele só fica flutuando. Mas se você encostar o calcanhar no chão, fica muito mais fácil você achar o ponto de embreagem do carro, que é o ponto em que o volante já está tremendo. Achou o ponto de embreagem, você vai tirar o pé do freio. Se o carro descer, é porque você não achou o ponto de embreagem. Quando você acha o ponto de embreagem do carro, o carro não desce. Ó, vou soltando, o carro desceu, eu não achei o ponto de embreagem. Tem que soltar mais a embreagem para o volante tremer mais. Soltei mais a embreagem, tirei o pé do freio, o carro desceu, não achei o ponto de embreagem. Soltei mais a embreagem, o carro não desceu, achei o ponto de embreagem. Agora eu tenho a oportunidade de acelerar até o meio. Vou acelerar até o meio, vou aumentar a rotação mais ou menos em 2.500 giros, tá? Agora eu vou olhar o retrovisor, sinalizar tudo bonitinho. Agora que eu vou sair com o carro. Sair com o carro, acelerei, vou chegar em 20 por hora. Aí é segundo e já volto a acelerar. Repara que eu voltei a acelerar até o fundo. Quando você está de primeira e você puxa para segunda na subida, não dá tempo de você fazer uma puxada lenta. Não dá tempo de você soltar a embreagem devagar. Não dá tempo de você fazer uma aceleração lenta. É muito rápido. Você está de primeira, você já puxa para segunda, já volta a acelerar, soltando a embreagem. Se você fazer em câmera lenta, o carro vai perder a rotação, assim como eu mostrei no vídeo. Você vai ter que iniciar o processo todo de novo. No dia a dia, você vai parar o trânsito todo que está atrás de você. Se você estiver no pico do morro, vai ser muito mais difícil você achar o ponto de embreagem. Se você estiver no exame de direção, o examinador vai tirar ponto. Você parou o trânsito todo. Se você errar na saída, você vai perder a prova, porque você acabou de perder ponto. Se você perder mais pontos, você vai perder o exame, vai ser reprovado. Para te ajudar, aqui embaixo eu deixei o fórmula da aprovação com o nosso WhatsApp. Lá você tem 1 ano de acesso a todos os vídeos. E são vídeos organizados, o passo a passo, para te ajudar a passar no exame de direção de primeira. Clica, entra lá, te espera na minha turma de alunos. Deixa sua dúvida aqui no comentário. O que está dando errado aí na hora que você vai fazer essa troca de marcha. E eu te vejo na próxima videoaula. Um abração aí, tchau, tchau!